Tudo bem, pessoal? Então vamos voltar à série que a gente acredita que muito vai colaborar com a sua formação de opinião, para evitar que você seja manipulado. E nós vamos trazer muita informação do que está acontecendo tanto no Oriente Médio, como também no Brasil. Vamos lá. Alex, a guerra começou em 22, com a Rússia malvadona invadindo um país soberano? Ou a verdade está com Putin, que diz que estava salvando o povo russo? Na verdade, a guerra começou em 2014, quando a Ucrânia decidiu se aliar aos Estados Unidos e se voltar contra a Rússia. E quando eu digo começou, não é começou a motivação, não, começou literalmente, bomba, explosão, tiro e gente morrendo todo dia. Isso começou em 2014, logo após o Euromaidan. O Euromaidan foi uma onda de protestos que começou assim, do nada na Ucrânia no final de 2013 e terminou em fevereiro de 2014 com a deposição do então presidente Yanukovych, que tinha sido democraticamente eleito pelo povo. Então, do nada começou assim uma revolução no final de 2013. O presidente que era amigo da Rússia é deposto e substituído por um presidente que era parceiro dos Estados Unidos. Esse cara aqui, com o Putin nessa foto. Então cai o Yanukovych e pela primeira vez na história assume um presidente da Ucrânia que é pró-Estados Unidos e contra a Rússia, como vocês podem ver aqui em notícia da Forbes da época. Será que ia dar ruim? E olha a coincidência, o vice-presidente na época era o seu Joe Biden. Segundo diversas fontes aqui nos Estados Unidos, isso não foi coincidência, isso foi um golpe orquestrado pelos Estados Unidos para tirar a Ucrânia da zona de influência da Rússia e torná-la aliado dos Estados Unidos, tanto econômica como militarmente. E quem teria levado a cabo essa missão seria a então diplomata americana na Ucrânia, Victoria Nuland. A mesma que agora quer que os Estados Unidos ajude a Ucrânia a atacar a Crimeia, derrubar o Putin e desmembrar a Rússia em estados menores. Então, antes de 2013, antes de tudo isso acontecer, aí sim estava tudo de boa entre Rússia e Ucrânia, como vocês podem ver aqui nessa foto do Putin com o presidente da Ucrânia. A Rússia tinha um problema de longa data com os Estados Unidos e com a OTAN, mas não com a Ucrânia. A Ucrânia era parceira da Rússia, assim como a Bielorrússia é parceira da Rússia até hoje. E essa é a ordem natural das coisas. Você quer ser um país pequeno e independente do lado de uma grande potência militar, é melhor você ter boas relações diplomáticas com esse país. Sempre foi assim na história. E por que os Estados Unidos foi lá se meter com a Ucrânia? A OTAN já vinha se expandindo no leste europeu desde os anos 90 durante o governo do Bill Clinton. E depois o Bush, durante o seu governo, falou abertamente em trazer a Ucrânia para dentro da OTAN, conforme as matérias aqui do New York Times e do The Guardian da época. Falou, mas falou assim meio por falar, Não tomou nenhuma grande atitude para fazer isso acontecer. Já durante o governo Obama, aí sim acontece essa onda de protestos um pouco suspeitos, onde muita gente acredita que era os Estados Unidos derrubando o governo pró-Rússia para instalar um governo pró-Estados Unidos. Ah, Alex, mas a Ucrânia tem o direito de se aliar com quem quiser, com os Estados Unidos ou com quem quiser. Na teoria sim, mas na prática a relação entre países não funciona assim muito baseada no direito, não. Funciona mais baseada na lei do mais forte e do mais fraco. As leis só têm efetividade dentro de um país porque existe a figura da polícia para fazer cumprir se alguém descumprir. Porém, leis e acordos internacionais são muito fáceis de ser criados, Basta 2 ou mais países concordarem com determinada regra, mas se alguém decidir descumprir, não existe essa figura da polícia para ir lá e impor essa lei, Porque os países eles têm exércitos, e esses exércitos são muito mais poderosos do que qualquer polícia internacional que exista. Você, por exemplo, se você tivesse um exército particular mais forte do que a polícia e o exército do seu país, você também só cumpriria as leis que você quer. Se você discordar, o que o seu país vai poder fazer? O que a polícia do seu país vai poder fazer se você tem um exército particular mais forte do que essa polícia? É o que acontece nas relações entre países. E é por isso que quando o Tribunal de Haia lá condenou o Putin à prisão por crimes de guerra, o Putin fez assim, Porque quem que vai fazer essa prisão? Quem que vai ir lá enfrentar o exército da Rússia para prender o Putin? Não tem como isso ser implementado na prática, então essa lei, essa condenação fica só no papel. Portanto, leis e acordos e direitos internacionais, eles só são efetivos enquanto todos os lados estejam de acordo. A partir do momento que alguém discordar,
passa a valer a lei do mais forte. Basta olhar para os Estados Unidos. Quantas guerras eles começaram sem a aprovação da ONU, que é um mecanismo internacional o mais respeitado e que foi criado pelos próprios Estados Unidos. Então a Ucrânia tinha sim o direito de se aliar aos Estados Unidos, à OTAN, à União Europeia e a quem mais quisesse, mas na prática se voltar contra a Rússia, uma potência militar, e se aliar ao seu principal inimigo, era a certeza de se meter em problemas. Imaginem a situação inversa, se o México ou o Canadá declarassem que estavam entrando em uma aliança militar com a Rússia e começassem a atacar os americanos que vivem na fronteira. O que vocês acham que os Estados Unidos ia fazer? Ia lutar até o fim para expulsar os russos e restabelecer a normalidade na sua vizinhança, garantido. A narrativa de que a Rússia invadiu a Ucrânia do nada, que não tinha motivo nenhum e a Rússia só queria anexar territórios, não respeita nem a lógica. Anexar territórios só virou solução quando todas as outras opções fracassaram. E não é porque os russos são bonzinhos não, pessoal. Anexar territórios é um vespeiro sem fim. Vem sanções, vem revoltas, vem problemas políticos, econômicos, desconfiança dos outros vizinhos. Não vale a pena nem econômica e nem politicamente. O Putin foi enganado por seus generais? O Putin foi enganado. O Putin foi surpreendido. O Putin que fez carreira dentro do serviço secreto da União Soviética, dentro da KGB. O presidente mais conhecedor de geopolítica e guerra do mundo foi surpreendido. Não sabia quais seriam as dificuldades de enfrentar uma guerra com a Ucrânia apoiada pelos Estados Unidos. Não conhecia o seu próprio exército. O cara que liderou a Rússia na guerra da Chechênia, na guerra da Geórgia, na guerra do Cáucaso, na guerra da Síria, não conhecia o exército dele, não sabia quais que eram as limitações e dificuldades. Né, pessoal? O Putin invadiu a Ucrânia com poucas tropas porque essa era a única alternativa que ele tinha. Não tinha como ele mobilizar um exército gigantesco para resolver um problema que, apesar de complexo, pouca gente entendia. E outra, destruir coisas e matar a gente nunca é a primeira opção de ninguém para resolver um problema. A intenção da Rússia não era ter que destruir a Ucrânia como está fazendo agora. O plano A do Putin era invadir rapidamente, chegar em Kiev, depor o governo do Zelensky, recolocar um governo pró-Rússia no local que desse autonomia para as regiões do Donbass, tirasse a Ucrânia do colo dos Estados Unidos, acabasse com essa conversa de OTAN e voltasse a colaborar com a Rússia. Esse era o plano A do Putin. E quase deu certo. Logo no primeiro mês da guerra, quase conseguiu assinar um acordo de paz com a Ucrânia na Turquia. Só não deu certo porque os Estados Unidos não deixou. E isso não sou eu quem estou dizendo, né? Isso é amplamente discutido aqui nos Estados Unidos, principalmente por representantes do Partido Republicano. Segundo ele, os Estados Unidos foram lá, prometeram para o Zelensky um caminhão de dinheiro se ele colocasse a Ucrânia para lutar até o último ucraniano. E o que vocês acham que os políticos ucranianos fizeram com uma oferta de 100 bilhões de dólares na mesa? 100 bilhões de dólares que não teriam como ser rastreados. O que vocês acham que eles fizeram? Vocês acham que eles pensaram no povo da Ucrânia e na soberania do país? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. O que sabemos é que o Zelensky aceitou a oferta dos americanos e começou até a falar em recuperar a Crimeia. E aí estamos até hoje. Os Estados Unidos devem também ter prometido para ele que a mídia americana faria dele o herói mundial. Eu não duvido nada, né? Zelensky, o herói mundial, o cara que levou o seu país à devastação total e volta à Idade Média, o cara que levou o seu povo a ser massacrado, esse é o herói mundial. E o pior é ver gente instruída aí no Brasil idolatrando esse cara. Um incompetente, um inconsequente, um cara que levou o seu país ao massacre com os seus sonhos hollywoodianos. Mas quem atacou foi a Rússia. O Zelensky só se defendeu, estava defendendo a soberania do seu país. Meu amigo, se você é o presidente do único país que sobrou separando as duas maiores potências militares do planeta, o mínimo que se espera de você é que você saiba dançar conforme a música e garantir que o seu povo não seja usado como bucha de canhão para um dos lados. Isso é o mínimo que se espera. O Zelensky era um despreparado, um aventureiro. Tem sim que ser responsabilizado pelo que aconteceu com o povo dele. Mas voltando à questão do Putin ter menosprezado
a Ucrânia. Por que o Putin não fez com a Ucrânia logo de cara o que está fazendo agora? Chamar mais gente e partir para o bombardeio generalizado do país, destruir a infraestrutura, usar a sua artilharia de maneira maciça, como usou em Mariupol e em Bakhmut. Por que o Putin, burrão, não fez isso logo de cara? Porque, meus amigos, destruir coisas e matar gente nunca é a opção número 1 de ninguém. Principalmente de um cara que fez carreira no serviço secreto, resolvendo as coisas na calada da noite, na surdina. Quanto mais brutalidade, mais você é mal visto pelo mundo. É por isso que o Putin resistiu à estratégia da brutalidade ao máximo, tentou tomar no susto. Quando viu que não dava, aí sim se retirou de Kiev, veio para o sul, chamou o Surovikin e começou a destruir tudo, porque não sobrou outra alternativa para a Rússia. Mas Alex, e sobre os territórios reivindicados pela Rússia? Eram mesmo os russos? Isso aí foi só para chamar a tua atenção, porque o assunto é sério. Eles têm razão e ainda vão buscar mais, que são deles também? Uma coisa que foi muito bem apontada por um analista aqui dos Estados Unidos é que a Rússia delimitou muito mal as fronteiras da Ucrânia no fim da União Soviética. Quando a União Soviética se desmembrou lá em 1991, isso foi feito de uma maneira muito apressada e atabalhoada, e cada uma das repúblicas que se tornaram países independentes foram com as mesmas fronteiras que elas tinham durante a União Soviética. Acontece que no caso da Ucrânia, a Rússia adicionou todo esse território em rosa e roxo durante a existência da União Soviética. Lá em 1922, quando começou a União Soviética, o Lenin adicionou ao território da Ucrânia toda essa parte em rosa, que era território russo. E adicionou porque não fazia muita diferença do ponto de vista do país, né? Era mais ou menos como trocar ali a fronteira do Mato Grosso com o Mato Grosso do Sul, aumentando um pouco um estado e diminuindo o outro. Não fazia muita diferença para o país em si, até porque ninguém imaginava que a União Soviética um dia fosse se desmembrar. Porque a União Soviética não era uma união de países independentes, assim como é, por exemplo, a União Europeia. A União Soviética era o Império Russo, né? Era a versão socialista do Império Russo, que era um país único. Então, Ucrânia, Bielorrússia, Cazaquistão, isso tudo era mais ou menos como estados dentro da União Soviética, né? Eles tinham o status de república, mas isso era na prática mais ou menos como ser um estado dentro do Brasil. Então, o Lenin, por questões políticas, adicionou toda essa região de território russo aqui em rosa, e depois lá em 1954 Khrushchev também fez a mesma coisa e adicionou a Crimeia à então República da Ucrânia. Então, quando a União Soviética colapsa lá em 1991, provavelmente teria sido uma boa ideia a Rússia redesenhar a fronteira da Ucrânia para esse território que é de maioria russa ter ficado com a Rússia. Se isso tivesse acontecido, agora a Ucrânia, mesmo que quisesse entrar para a OTAN, não seria uma coisa assim tão trágica para a Rússia. Seria, na minha opinião, mais ou menos como a Finlândia entrar para a OTAN, né? A Finlândia também fez parte do Império Russo no passado, mas não é mais um povo com tanta identificação com os russos como é essa região onde as pessoas falam russo, né? Comem borscht, são cristãos ortodoxos. É um povo russo com aversão ao governo da Ucrânia, e daí que surgiram todos os problemas que deram início a esse conflito lá em 2014, quando cai o presidente pró-Rússia e assume um presidente anti-Rússia e pró-Estados Unidos. A Rússia, como resposta, reanexa a região da Crimeia, que é super importante militarmente, e em toda aquela região em rosa que a gente viu antes, surgem movimentos separatistas que dizem, agora a gente não faz mais parte da Ucrânia, a gente está declarando aqui a independência das regiões de Luhansk e Donetsk, porque a gente não reconhece esse novo governo como governo legítimo da Ucrânia. E o Putin, olhando para isso, fez o quê? Será que foi lá e anexou esses territórios, já que essa era a vontade dele, segundo a grande mídia? Não, para descontentamento desse pessoal, o Putin se limitou a mandar o pequeno Wagner Group, que lá na época tinha pouco mais de 200 combatentes, para ajudar a causa pró-Rússia ali na região do Donbass, enquanto tentava resolver o problema diplomaticamente, assinando os acordos de Minsk em setembro de 2014 e depois os acordos de Minsk II lá em 2015. Esses acordos estabeleciam que o conflito pararia imediatamente, mas que o governo da Ucrânia respeitaria a autonomia das regiões separatistas de Luhansk e Donetsk. Só que nenhum dos dois aconteceu, e a própria Angela Merkel, que era então chanceler da Alemanha na época, admitiu recentemente que esses acordos foram para inglês ver, que eles não pretendiam respeitar esses acordos e só estavam tentando ganhar tempo para armar a Ucrânia para uma guerra contra a Rússia.
Ou seja, a própria Alemanha admitiu que as tentativas diplomáticas de resolver o problema foram, na verdade, uma forma de enganar a Rússia e ganhar tempo para armar a Ucrânia para a guerra. E foi o que aconteceu. Ainda em 2014, o exército da Ucrânia começou uma ofensiva militar contra os separatistas do Donbass. E esse conflito se estendeu até 2022 com a entrada da Rússia do lado dos separatistas. Então dizer que essa guerra começou do nada em 2022 com a Rússia invadindo a Ucrânia para anexar territórios, ou é mau caratismo ou é desconhecimento do básico sobre a história desse conflito. A Mangueira vem contando a história de Moisés como referência para uma coisa muito maior, que tem que haver esse respeito mútuo entre as pessoas para a gente poder viver um caminho de felicidade aí da humanidade. Atenção, nação mangueirense! Queremos paz! Muita paz! Quem plantar a paz vai colher amor, um grito forte de liberdade. A estação primeira ecoou. Quem plantar a paz vai colher amor, um grito forte de liberdade. A estação primeira ecoou. Um clarão. Agora nós vamos trazer para vocês uma notícia de que o Pentágono está destinando 10 mil granadas de 155 milímetros que iriam para a Ucrânia para Israel. Eu não tenho dúvida que vai ter gente defendendo que o Brasil também envie projéteis para lá. Afinal, eles já pediram também para a Alemanha. E não é piada não, infelizmente é verdade. Agora vamos falar de futebol, porque nem tudo é guerra, tem que ter um pouquinho de pão e circo, né? Então olha só, no futebol, após a vitória sobre o fraco time do Gordômetro, o Cruzeiro ficou mais fácil para o Mengão titiniano ser campeão. Bem mais fácil, nossas chances são bem maiores do que ganhar na loteria esportiva. Afinal, 11 pontos é muito mais fácil para superar do que 13. E eu quero deixar bem claro, em homenagem a meu pai, que eu vou torcer pro Fluminense. Não é piada não, vou torcer mesmo. Não é porque ele vai jogar contra o Bragantino não, mas é porque é importante. Se inscrevam no canal, deixem seu like, seus comentários, ajudem o canal a crescer, tá? Aqui, bota o dedinho lá, não custa nada. Assistindo a gente, vai lá, bota o dedo no like. E se acharem que todo trabalho merece uma remuneração, manda algum pra cá, gostando ou não gostando. Pô, você não precisa gostar de mim, mas manda algum pra me manter, pelo menos você poder me xingar quando me ver, tá ok? Um grande abraço, presta atenção. No próximo vamos continuar com essas entrevistas com o Alex e com outros assuntos muito pertinentes, tá? Os nossos vídeos não são para falar bem de um, nem mal de outro. É simplesmente para trazer a verdade. A gente fica com coceira de ver tanta idiotice por aí. Tanto cara que não entende porcaria nenhuma, esses cometas da informação, que aparecem falando besteira, que a gente tem que se manifestar. Às vezes não é agradável, mas é verdade. Quem disse que a verdade é agradável? Tá ok? Um grande abraço, até o próximo e um fim de semana sensacional. Atenção, nação mangueirense! Queremos paz! Muita paz! Quem